Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Uma salva de palmas. Muito bem. Ó, essas palmas ficou bom. Eu tô devendo um pix para cada um que tá aqui. Então, depois, muito bem. Eu tô aqui no cenário muito inusitado em São José dos Campos. Estou gravando aqui no Lunaaba, minha gente. Muito bem recebida pelo Luciano Lacerda e a Aida Brito. Estou muito feliz, muito obrigada para vocês que me receberam. Vim aqui para gravar com o pessoal, muito conteúdo bacana para o Outspod. Então, você que está nos assistindo, já se inscreveu no canal? Custa nada nessa vida. Já se inscreve, curte, compartilha. Quanto mais vocês participarem, mais as plataformas vão entender a relevância desse assunto. E toda a intenção desse canal é levar, né, conteúdo de qualidade, gratuito, para mais e mais famílias. Então, conto com essa ajudinha de vocês, tá bom? O bate-papo de hoje é para as famílias que estão aí vendo sinais de autismo, vendo uns sinais da criança que não está se desenvolvendo da forma esperada, mas é nessa fase dela bem pequenininha que é uma fase de ouro para a gente intervir. Intervenção precoce. Para conversar comigo sobre isso, eu tenho ela, que é psicóloga, que é diretora clínica da Lunaaba, no Rio de Janeiro, ela está. Hoje veio aqui para São José dos Campos para gravar comigo. Recebam com muito carinho Larissa Coelho. Uma salva de palmas! Olá! Vai soltando assim, sabe, Lari? Que ela tá nervosa, minha gente. Ela não gosta muito das câmeras, sabe? Aí a gente colocou uns holofote de luz na cara dela para deixar ela bem assim, sabe? Soltinha. Pois é, eu tô aqui morrendo de nervoso, mas muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz em falar com você hoje e vamos adentrar nesse tema que é muito importante. Vamos dar um beijão para Ana Cláudia. Ana Cláudia, que é de Rio Preto, que foi lá para o Rio de Janeiro. Ela conhecia a Ana quando o Arthur, meu filho, né, começou a intervenção precoce dele, que eu tive isso. Eu consegui proporcionar para o Arthur a intervenção precoce e ela tá lá com vocês, né? Pois é, a Ana hoje é minha supervisora lá no Rio, ela é ótima, a gente adora ela tê-la na Luna, né? Então é uma ótima profissional e eu sou muito feliz de ter a Ana na equipe. Ai, um beijão para Ana, né? Ana Cláudia. E Lari, só a gente falando sobre intervenção precoce, né? Então, quando a gente fala de intervenção precoce, significa, assim, quão pequenininho pode ser essa criança para começar a intervenção? Acho que quando a gente tem os primeiros sinais já de qualquer atraso no desenvolvimento, é importante você começar a intervenção. Normalmente, essas crianças vão chegar ali em torno de, a partir de uns 18 meses. É muito raro vir antes. 18 já é, assim, a gente sendo muito feliz, né? Não é o natural, assim, normalmente chega ali por volta de uns 24, né? Menos que isso é muito raro, mas o ideal é que a gente começa a ver os primeiros atrasos ali por volta de uns 18 meses, já dá para perceber. É importante, assim, um bom acompanhamento de um pediatra, né? Porque normalmente é o profissional que vai estar ali na cidade e ele realmente acompanhar esses primeiros sinais esses meses que são, assim, a nossa primeira janela, né? Então, a gente vai estar ali. É o melhor momento para a gente começar a intervenção, porque a gente tem uma plasticidade melhor para a gente ensinar. Então, a gente não tem como garantir que tudo vai se resolver. Essa garantia não existe, mas é o momento ideal para a gente começar a intervir e ter um melhor avanço. O meu filho, a gente começou com 24 meses, né? Eu já estava identificando aí por 18 meses que eu identifiquei aí alguns sinais. Eu já tinha identificado antes, mas 18 meses para mim foi algo bem nítido mesmo. Com 24 a gente começou a intervenção intensiva ali do Arthur. E aí, quando a gente pensa em intervenção precoce, por volta dos 18 meses, para os afortunados, né, que conseguem chegar nisso para uma intervenção, né, de qualidade. E aí a gente pensa em intensidade. Como funcionaria isso? Acho que antes da gente pensar na intensidade, assim, quando essa criança vai chegar pra gente na cidade, é bom a gente fazer uma avaliação, né? Então, a avaliação, ela vai mandar em tudo, né? E aí a gente vai escolher ali os melhores protocolos. Normalmente, na cidade, a gente vai optar normalmente pelo inventário Portage, às vezes pelo checklist do Denver, até o próprio VibMap, que é bem comum na análise do comportamento, né? Então, nessa idade, são
os melhores protocolos, vamos dizer assim, para a gente pensar em como a gente vai montar essa intervenção. A partir daí, a gente vai estruturar a quantidade de horas. Normalmente, na cidade, a gente vai botar ali em torno de 20 horas. Pode chegar a 40, mas, assim, a avaliação, ela é o carro-chefe para a gente pensar nessa intensidade. Mas, nesse início, é muito importante que seja intensivo para a gente conseguir o maior ganho possível, né? Você mencionou aí três instrumentos de avaliação: Portage, VB-MAP e o checklist do Denver. Esses instrumentos, por exemplo, quais são as habilidades que eles costumam rastrear, por exemplo, nessa fase dos 18, 24 meses? O que ele está procurando? O que ele busca ver nessas crianças tão pequenininhas? Todos eles vão ter a parte de comunicação, né? Então, eu acho que é o primeiro sinal que se identifica, né? Então, assim, quando a gente tem ali... Normalmente, o pai vai chegar pra gente muito ansioso porque a criança não tá falando. Então, todos eles vão ter essa parte de comunicação. A gente também vai ter ali uma parte de autocuidado muito... Aqui, o autocuidado ainda não é tipo, ele escova o dente sozinho, enfim. Mas a gente consegue... tem uma parte de autocuidado que vai estar ali um pouco pensando em desfraude. Algumas habilidades cognitivas que a criança já consegue desenvolver, né, nessa idade, então psicomotora também. Então, todos eles vão ter... O Portage é um que eu gosto muito nessa idade, porque ele começa dos primeiros meses. Então, a gente vai vendo todas as lacunas. E aí, como ele vem por meses, fica muito claro quando a gente vai fazer a avaliação aonde que está a maior lacuna, né? Entendi. Então, ele vai ter, assim, várias categorias. Todos vão ter categorias, né? Então, todos eles vão ter categorias. Todos eles vão trazer habilidades de comunicação, habilidades de autocuidado. Nessa idade, a gente vai pensar muito ali, autocuidado seria, por exemplo, um desfraude, né? Então, não é algo como, ele leva o prato dele para a pia, nada disso. Mas, assim, desfraude já é a gente já está pensando em autocuidado. A gente também vai ter habilidades cognitivas, por exemplo, se ele faz um pareamento, se ele consegue empilhar blocos. Tá. Isso já dá uma ideia pra gente de como está se desenvolvendo também uma habilidade cognitiva ali no brincar. Então, todos eles vão trazer essas habilidades. O Portage, por exemplo, ele vai trazer isso por meses, né? Então, ele vai pegar ali de 0 a 12 meses. Então, a gente consegue ver exatamente aonde a gente está tendo lacuna desde os primeiros meses de vida. Quando a gente pensa, por exemplo, o autocuidado, para os pais, por exemplo, estiverem em casa e quiserem tentar pensar no próprio filho, né? Além do desfraude, a criança se alimentar sozinha, também isso entraria? Nessa idade Tentar comer sozinha. Não de, tipo, como sozinha, mas a tentativa, o interesse de se alimentar sozinho. É porque uma das coisas que me chama muita atenção no desenvolvimento da criança atípica é uma passividade, num geral, para as atividades como um todo, assim. E que eu acho muito, muito característica, assim, no autismo. Eu vejo as crianças típicas se aventurarem mais, tentarem mais, terem mais iniciativa de fazer, enquanto as crianças autistas serem mais passivas e as mães fazerem mais por elas, né? Então, era uma percepção não só minha com o Arthur, mas que eu percebo com muitas amigas minhas e que nós já conversamos sobre isso em vários episódios do podcast, que a gente tinha uma falsa impressão lá atrás de estarmos mimando os nossos filhos, de estarmos fazendo por eles, né? Mas hoje, olhando para trás, eu fazia pelo Arthur porque ele realmente não tinha competência de fazer. Ele era passivo. E se eu não fizesse, ele não fazia. Não era algo do tipo, para de fazer, que ele vai lá e vai tomar atitude de fazer. Ele não tinha competência, não tinha repertório para. Então, eu fazia por ele. Então, de fato, as outras criancinhas na sala pegavam, abriam a sua mochilinha, pegavam a sua garrafinha, pegavam o seu lanchinho. Meu filho não fazia nada disso, eu tinha que fazer absolutamente tudo por ele, dar na boca dele, né? Mas se eu não fizesse, ele ficava sem. Sim. Ponto.
E assim seria, né? E de várias outras famílias depois que eu convivia, né? Então, aquele repertório muito fraquinho em várias categorias, assim, né? E acho que isso, nessa questão dessa autonomia, esse autocuidado, entra nisso, Sim, talvez. você pode pensar mais ou menos como transição alimentar, assim, a gente vai transicionar. Então, se você pegar a quantidade de crianças que ainda ficam na mamadeira muito tempo, porque É, não vão ter ali a iniciativa mesmo, né, de pegar uma colher, né? Até quando a gente vai pensar a gente fala de habilidades sociais muito para um público mais velho, né? Então, mas se a gente pensar em repertório de habilidade social na intervenção precoce, então, por exemplo, iniciativa e intenção compartilhada, a gente não vê. Às vezes a gente vê a resposta à atenção compartilhada, mas a gente não vê essa a iniciativa. iniciativa. Então, a gente está pensando aqui numa habilidade social, que a gente já consegue trabalhar na intervenção precoce, mas a gente tende a pensar em habilidade social só ali depois dos 6, 7 anos, mas a gente já pode estar trabalhando isso na intervenção precoce. Então, assim, não só em autocuidado, mas se a gente pensar, essa passividade ela acontece em várias habilidades. É tanto que, se a gente pensar nisso numa intervenção em aba, por exemplo, a gente vai sempre pensar em estrutura de dica. A gente sempre está dando dica, Isso. né? Porque o suporte está ali, né? Então, e a gente vai ter que pensar para cada habilidade, né? Como a gente está falando de um espectro, eu posso ter uma maior habilidade cognitiva e não ter tanta em linguagem, e a gente vai pensar em suportes totalmente diferentes para cada uma dessas áreas, né? Mas a gente está sempre pensando em suporte, né? Então tá bem ligado nisso que você falou mesmo de não ter essa iniciativa, vamos chamar assim. Isso. E aí a importância de pensar em estratégias de dar esse suporte depois de retirar esse suporte. Sim, quando a gente está falando na intervenção precoce, a gente se fala muito em aba naturalístico, por exemplo, né? E naturalístico a gente não quer dizer que a gente vai estar no ambiente natural, né? Então, a gente está pensando em estratégias naturalísticas. O que seria isso? É montar uma contingência próxima da realidade, né? Então, e a gente vai, nessa intervenção precoce, quando a gente está pensando em estratégias naturalísticas, a gente pode pensar em botar dicas, por exemplo, que é muito característico nesse tipo de intervenção, é de menos para mais. O que é isso? Eu começo com menos ajuda para botar mais ajuda. Então, a intenção é ensinar aqui a criança com o menor suporte possível. Óbvio que em algumas habilidades eu vou ter que dar maior suporte e depois eu vou diminuindo, né? Então, a gente vai usar o termo, às vezes, de esvaecimento. Eu vou diminuindo essa ajuda para que ele consiga fazer de forma independente. A ideia é sempre que ele faça de forma independente. Então, mas a gente está sempre pensando em como que a gente vai ensinar uma habilidade, mas sempre com suporte. Então, quando você diz estudo aba naturalístico, não quer dizer nada com a natureza, o pessoal dando as mãos e cantando Kumbalaê e nada a ver. Não, nada a ver. É só porque o pessoal pensa um negócio, sabe? Meio bicho solto, desconstruído, né? Não. Não, né? Sempre Não. há uma estrutura. Sempre. E a gente está sempre pensando, assim, quando a gente está falando de análise do comportamento, a gente está sempre pensando num alvo específico. Por mais que eu esteja fazendo uma intervenção naturalística. Então, o que é isso? Eu vou estar ali vamos supor, eu estou na escola com a criança. Então, é a oportunidade que eu tenho de ensinar ela a falar bom dia. Para que eu vou fazer estruturado ela ficar sentada para mim falando bom dia, eu respondendo bom dia, se eu posso usar uma situação do dia para ensinar ela? E é exatamente isso. E eu posso fazer isso na casa, eu posso fazer isso na clínica, eu posso fazer isso na escola. A diferença é que eu vou estar numa contingência mais próxima da realidade possível. Não tem nada a ver com natureza. Exato, justamente. Porque senão, né, muitas vezes, por exemplo, eu via... O pessoal falava assim, vou fazer uma sessão naturalística, então eu vou levar no parque. Tudo bem. Aí levava no parque e, tipo, deixa estar. Não, gente, não. Tipo, não é o parque que vai fazer a sessão ser naturalística. Porque se for pra você levar no parque e deixa estar, não. Você levou no parque, legal. Levou um ambiente externo. Agora, qual o seu plano para o parque? O que você vai desenvolver? Quais seus objetivos no parque? Você vai ter que criar situações, porque você não vai esperar acontecer, senão, né? Assim, eu preciso que você tenha um plano para o parque, criar situações. Quantas vezes você... Porque senão não dá, né? Não tem como. Como assim? Levar no parque? Oi, não é sobre... Vou levar no mercado. Tudo bem, você levou no mercado, mas quais seus objetivos para o mercado?
quantas vezes você vai trabalhar isso, quantas chances você vai oportunizar, né, para que a criança faça isso. E aí você vai ter que avaliar, você vai ter que metrificar, as coisas não são assim, né? Pois é, não são mesmo. Isso não tem nada a ver com naturalístico, gente. Não tem mesmo. E a gente fala muito de intervenção naturalística na intervenção precoce, porque é muito difícil você sentar com uma criança na mesa. Não, a criança com... Vamos pensar numa criança de 3 anos, ela quer correr, ela quer brincar. Então, por que é uma intervenção naturalística, né? Porque você vai ter que usar a oportunidade que ela tá ali te apresentando. Você tem que sentar, você tem que brincar com ela. Ah, ok, ela quer brincar com o carrinho, mas qual é o teu objetivo? Então, você tem que ter. E aí, a gente volta lá na avaliação. Quando você avaliou, a gente tá trabalhando ali comunicação. Eu quero que ela peça o carrinho mais vezes. Então, eu quero que ela me peça um item faltante. Né? Então, a gente tem que pensar exatamente dentro da situação, o que a gente pode trazer dos alvos que a gente estipulou de ensino. Isso, exatamente. Então, não é assim, né? A Deus dará, né, minha gente? Não tem essa de todo mundo em roda, cumbaiá. Não, isso não é naturalístico, por favor. Essa é a questão né, da aba é que essa falta de regulamentação, né? Então, o pessoal faz qualquer coisa e fala que é aba, e que é naturalístico, e leva num parque, e aí é isso, a sessão, né? Não. Tu tá sendo enganado se estão te oferecendo isso como aba, tá bem? Só para ficar a dica aí, mãe. Mãe amiga, pega na minha mão, deixa eu te falar, você tá sendo enganado, mas tudo bem. E aí, bom, então passando por essas avaliações, cada um desses protocolos tem uma forma, né, de você fazer avaliação. E é importante que se faça essa anamnese, ela é fundamental, porque se não tem uma avaliação, assim, você tá no escuro, para onde você vai? Né? Então, porque ainda acontece muito de eu conversar com famílias e elas, começou lá a terapia tal, e tá em terapia e não foi feita uma avaliação. Você acredita? Nossa, isso é extremamente triste, né? Não é? É triste pensar que muitas famílias ainda passam por isso. Muito. Porque, tipo assim, tá fazendo o quê? Você nem avaliou. Então, não tem objetivo nenhum. Não foi traçado absolutamente nada. Então, tá lá. Fazendo, sei lá, o quê, realmente, né? Por mais que às vezes a gente pense assim, vamos pensar que, eu não tenho condições financeiras, eu ainda não consegui um tratamento intensivo. Mesmo assim, o profissional ele tem que avaliar, nem que seja para treinar essa família para fazer coisas em casa, enquanto ele ainda não consegue fazer essa carga horária intensiva. Então, é muito importante a gente ter esse primeiro contato com a família. Eu acho que os 2 primeiros momentos que você tem é literalmente para coletar informação. Porque por mais que eu tenha falado desses protocolos, a gente só consegue pensar no que a gente vai usar numa avaliação depois que você conversa com a família e você faz uma boa anamnese. Então, você tem que entender o histórico da família, você tem que entender até os valores daquela família para saber aonde você vai intervir. Porque não adianta nada você pensar numa intervenção que nada ali é valoroso para aquela família, então você nunca vai conseguir generalizar habilidade nenhuma em casa. Né? Então, você precisa coletar muitas informações. E esse primeiro momento... eu acho que quando a gente está trabalhando com intervenção precoce, normalmente os pais eles vão chegar para você com muitas perguntas, alguns não vão saber nem o que é autismo direito. Então, você tem que estar... além de coletar informação, você tem que ser muito humano, você tem que ser muito empático, né? Porque você está ali recebendo uma família que está descobrindo um mundo na intervenção precoce. E até para dar devolutivas, você também tem que tomar muito cuidado como você vai falar, né? E explicar. Eu acho que a intervenção precoce, ela tem isso de uma particularidade muito grande. Porque você tem que explicar muito. É um momento de psicoeducar todo mundo. Psicoeducar a família, os avós, todo mundo que vai ter contato ali com aquela criança, né? A escola, você tem que... É um momento onde todo mundo tem que estar envolvido e todo mundo tem que entender que a intervenção ela só vai funcionar se todo mundo ali estiver envolvido. Então... não tem como pensar numa intervenção sem isso. Então, é realmente muito triste pensar que algumas famílias ainda passam por isso. E o momento da intervenção precoce é o primeiro contato da família com o autismo. É o momento que a família vai estar, eventualmente, vivendo luto. É aquele momento de aceitação. É um momento de reestruturação da família financeira, às vezes profissional,
né? Às vezes de mudança de escola ou de retirada da criança da escola, ou tipo, ia colocar ou vai esperar então, às vezes de mudança de cidade por conta de tratamento. É um momento de turbilhão, Delicadíssimo. né? E aí vocês estão lidando não só com a criança, porque ninguém vive o autismo sozinho. O autismo, quando a gente tem o diagnóstico de uma criança, pelo menos umas 10 pessoas no entorno estão sendo impactadas com aquele diagnóstico daquela criança. Pelo menos. É o pai, é a mãe, é a avó, é um irmão, é o professor da escola, é um outro profissional também que está atendendo e que está trabalhando, é o chefe ali no trabalho. São muitas, assim, pessoas envolvidas ali com aquele diagnóstico. Então, e vocês são ali o profissional da linha de frente. É difícil, agora, enquanto profissional, às vezes é até difícil a gente ir assim, falar assim, às vezes você quer falar um monte de coisa e você fala, não é o momento, né? Eu preciso primeiro ambientar essa família com essa intervenção, essa família precisa entender, né? Ela também precisa entender que a gente não faz mágica, né? Porque há uma ideia que a análise do comportamento ela vai dar conta de tudo e muito rápido, e não é assim que funciona, até porque a gente vai ter níveis de suporte das crianças diferentes, então eu não posso esperar que uma criança que ela tenha ali um comprometimento maior, que ela tá ali, ela vai ter o mesmo desenvolvimento de uma criança que não tem, né? Então, até tudo isso você tem que ambientar a família, né? Então, assim, é um momento difícil para todo mundo. A gente que tem que entender como que funciona aquela família, né? E também para a família, como vai receber tudo que a gente vai falar. Então, a gente é tudo muito delicado nesse... Eu acho que o primeiro ano é muito delicado, né? O primeiro ano da criança em intervenção. Até porque a gente tem que fazer uma interlocução entre terapias. Então, porque ele está vindo para intervenção ABA, normalmente ele vai para TO, ele vai para fono, que também são profissionais essenciais, né? E todo mundo tem que conversar, ter a mesma língua para falar com aquela família, para criar um plano que seja interdisciplinar, né? Então, a gente vai estar trabalhando as mesmas coisas e a família entender esse monte de coisa. Do nada, a rotina dela vira... Porque a criança passa a ter uma super agenda, né? E aí, você tem que lidar... A família tem que lidar com essa super agenda também, é extremamente estressante. Então, às vezes, você vai receber uma mãe que ela tá chorando porque a vida dela era uma e agora virou outra. E você também tem que lidar com isso. Os momentos de orientação parental são importantíssimos nesse primeiro momento, né? E, às vezes, você tá ali para acolher, né? Óbvio que em alguns momentos você vai orientar, mas em alguns momentos você também precisa acolher. Você precisa entender aquela dor, e explicar para ela por que a criança não está falando, ou explicar para ela o quanto é importante a gente entrar com outro tipo de comunicação, porque ele precisa ter comunicação, porque comunicação vai diminuir alguns problemas de comportamento. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, explicar para ela como é importante ela usar a comunicação e educar ela. Então, é um momento que a gente tem que pensar muito como vai fazer. É extremamente delicado. E eu fico pensando, né, assim, perguntas que devem surgir o tempo todo para vocês, né? Quando que meu filho vai falar? Quanto tempo que vai durar esse tratamento, né? Por quanto tempo que vai ficar? Se vai ter alta? Perguntam muito isso para vocês. Com certeza. Eu acho que quando ele vai falar é a pergunta que a gente mais escuta, né? E a gente não tem como garantir, né? Ele pode falar, como pode não falar, né? E o que é muito importante a gente explicar é que ele precisa ter uma comunicação, né? E ainda mais quando a gente vai lidar ali, a gente lida com as comorbidades. Às vezes, ali com 24 meses, a gente não sabe ainda se a criança vai ter uma apraxia de fala, enfim, porque são diagnósticos que são complementares e vão vindo ao longo dos anos, Sim. né? Mas é importante a gente falar sobre comunicação, né? Então, qualquer tipo de comunicação é comunicação, e todo mundo tem que aprender a comunicação. E aí, a gente fala muito que a gente não treina só a criança, né? A gente faz um treino com a família. Que, por exemplo, se você vai usar comunicação alternativa, uma prancha, por exemplo, o PECS, que é um sistema comum de comunicação, né? Então, eu tenho que fazer com a criança, eu tenho que ensinar a mãe, às vezes eu tenho que ensinar o pai, ensinar a avó. E eu não tenho como garantir que aquela criança vai falar ou não, né? A única coisa que a gente pode garantir é que a gente vai ensinar ela a se comunicar de alguma forma. Sim. Quando na época do diagnóstico do Arthur, das coisas assim que eu perguntei foi a duração do tratamento. Quanto tempo que vai ser assim?
né? Ele vai ter alta algum dia? Era uma das coisas que eu queria saber no início, porque entender a carga horária me chocou muito, assim. Eu nunca imaginei, sabe? Eu falei, meu Deus, assim, eu tinha dó. Eu pensava dele tão pequenininho, a carga horária intensiva, e eu ficava assim, nossa, coitado, né? Então, esses foram os primeiros sentimentos que eu tive, sabe? E então, isso que foi trabalhado em mim, né? E aí eu decidi que eu não trabalharia mais com prazos para o meu filho. E eu realmente tirei isso do meu coração, para mim. Vai ser o tempo que tiver que ser. Eu pensei assim, 40 anos, dane-se, não quero saber. Não colocarei mais prazo. E eu tirei isso de dentro de mim de tal maneira, assim, quem trabalhava com prazos eram as terapeutas. Eu colocava prazos bem curtinhos de coisas pontuais, assim, na semana. Essa semana eu vou trabalhar tantas palavras novas. Essa semana eu vou trabalhar, assim, tantas coisas, tantas vezes. Prazos nesse sentido, mas não prazos para ele atingir de aprendizagem, né? E tanto que o meu filho, ele desenvolveu a fala, ele tem a fala complexa, enfim, que ele foi desenvolvendo, tal, enfim, mas isso, gente, né, tem muitas pessoas que acompanham aqui, sabe, toda a evolução do Arthur. Isso tem muito a ver com a questão genética dele, né, com toda a parte fisiológica, né, toda a predisposição dele, né, do desenvolvimento dele. Que quando elas vieram me falar que, então, agora a gente já podia preparar para a alta dele da intervenção intensiva, eu levei um choque. Porque eu arregacei as mangas de tal, tipo assim, então vamos. Não quero, sei lá, vai ser para todo sempre ou além. Que eu levei um choque, assim, eu só fui, sabe quando você só vai? Porque eu tirei isso de mim, assim, simplesmente, né? E de lá para cá, já vivenciamos várias altas, idas e vindas, porque é assim o desenvolvimento. A gente está falando de um transtorno do desenvolvimento. Isso é muito importante as pessoas entenderem. O autismo, conforme vai desenvolvendo, as dificuldades surgem, né? Então, são desafios novos. A gente vence uns, surgem outros e assim por diante. É tanto que, no decorrer, a gente às vezes a gente sai da intervenção intensiva, mas a gente vai botar intervenções, por exemplo, focais. Isso. Né? Então, os tratamentos passam a ser focais. Porque não é linear, né? Isso, exato. Não é uma curva linear de aprendizagem. Então, isso é muito importante, Isso. né? E também as histórias são muito individuais, né? É importante que que a gente faça comparações do nosso filho, de onde ele estava e para onde ele está indo, né? E não dos coleguinhas, né? É sempre do nosso filho. Essas comparações dele e de avanço a gente precisa, porque precisa evoluir, certo? Terapia para evoluir. Se seu filho não está evoluindo, sua vida não está melhorando, você precisa parar para conversar para ontem com a equipe, né? Porque alguma coisa tá fora. Toda a terapia é para haver melhora de vida. Você pode não entender nada de técnico de aba, você pode não entender nada de fonoaudiologia, nada de terapia ocupacional, mas de qualidade de vida você entende. Sua vida precisa estar melhor, a vida do seu filho precisa estar melhor. Precisa estar mais fácil ir para o banho, estar mais fácil o caminho da escola, mais fácil, com menos crises, menos resistência, menos desconforto, qualidade de vida. E isso a gente consegue medir. Sim, você consegue medir se seu filho não pedir água e hoje ele aponta. Isso! Né? Então, ele te dá ali... Ok, ele não tá falando água, mas ele tá apontando exatamente o que ele quer. Isso já é um avanço. Seu fim de semana tá mais tranquilo, tá mais feliz, vocês estão melhor. É isso. O teu termômetro é esse. Então, todo esse nosso esforço é para que haja mais qualidade de vida. Se não está com qualidade, não é para ficar igual a casa do fulaninho ou do ciclaninho. Não é para isso. É para que a sua casa, a sua vida, do seu filho tenha mais qualidade. Que vocês, enquanto família, que a história de vocês, que vocês, enquanto família, enquanto a história de vocês seja desenhada na maior potência possível,
né? Vocês vão desenhar a história de vocês. Então, porque a gente... É muito comum também ficar empurrando com a barriga. Às vezes, você não sabe, você não entende. Como é que tá melhor? Eu não sei, faz 1 ano, 2 anos, não tem devolutiva, não tem... Não é? Isso não existe, né? Quando a gente está falando de intervenção, seja ela qual for, você precisa ter, no mínimo, assim, você tem que saber os objetivos e tem que saber para onde ele está indo. Aí, se não alcançou aquele objetivo, o que a equipe mudou? Se vai mudar a estratégia? Por que ele não alcançou? E é muito importante toda a família, ter relatórios de evolução, né? Que a evolução não quer dizer que vai ser uma aquisição rápida, mas que você enxergue o que ele está adquirindo ali. Isso é extremamente importante, né? Então, a gente sempre entrega, né? Então, todo mundo que realmente trabalha com análise do comportamento sempre vai ter esse momento com a família para mostrar, olha, a gente estava aqui e a gente foi para cá. E aí, a partir daqui, para onde a gente está indo? Então, é muito importante as famílias aprenderem também a ver isso, né? Então, porque aí você consegue enxergar a evolução. Porque não adianta nada você esperar, por exemplo... Por isso que eu falei lá no início que é importante a gente entender qual é o valor da família. Porque se o valor da família é um... o terapeuta está trabalhando outro, ele também não... A família não vai enxergar aquela evolução, porque para ela aquilo não é valoroso. Então, é muito importante estar todo mundo alinhado e trabalhando em prol da mesma evolução. Isso. Porque vamos supor que a sua família é uma família que frequenta muito a igreja, vocês têm todo um ritual de participar de uma igreja ativamente, que para vocês é importante estar inserido naquele contexto. Então, vocês têm que deixar claro isso para a equipe terapêutica e aquilo vai ser levado em consideração no plano. Eles vão entender, né, aquilo e aqueles pré-requisitos para que vocês possam, né, participar daquela vivência. Tudo isso vai ser considerado quando for montar esses repertórios de aprendizagem. Tudo isso vai ser considerado. Ou então, você é uma família que viaja, ou você vai ter uma viagem logo em vista. Tudo isso, gente, isso precisa ser trocado, né? Porque não faz sentido para uma família que vai, sei lá, vai ficar 20 dias fora, então você tem todo um repertório de coisas para aprender, e uma família que não viaja, não faz nada, só fica dentro de casa. Vocês entendem que são grupos de repertório, de aprendizagens distintas? Não faz sentido que seja o mesmo plano de intervenção para um e para outro? Isso que eu tô falando bem grosseiramente, né? Porque é óbvio que são pessoas diferentes, com habilidades distintas. Mas vocês entendem que só pelo estilo de vida, culturalmente falando, já são coisas completamente distintas? Não faz sentido você tentar encaixar uma coisa para um do que para o outro, né? Então, precisa fazer sentido aquilo. Sim, por isso que a gente fala muito que o plano terapêutico ele é individualizado. Não só pelo espectro, mas também pensando na vida, né? Pensando em quais habilidades vão ser funcionais, né? Porque, vamos supor, né? Eu tenho uma família que viaja muito e ela precisa aprender estratégias para manejar, às vezes, uma crise num aeroporto, que uma outra não vai precisar, né? Então, a gente precisa saber todos esses valores, qual a comunidade que essa família está inserida. Isso é muito importante para a gente criar um plano individualizado e para a gente também escolher quais são... Porque quando a gente está falando de intervenção, às vezes a gente tem muitas lacunas. Mas a gente não dá conta, às vezes, de trabalhar todas. Sim. Então, a gente vai escolher quais são as mais importantes. E as mais importantes são as mais valorosas. E elas vão estar ligadas à cultura. Elas vão estar ligadas ao grupo social. Então, é muito importante que a gente tenha noção, enquanto terapeuta, como é a vida dessa família. Como é a vida dessa criança. Como é a vida de outros contextos também que a criança está inserida. Então, se eu tenho por exemplo, uma escola, né? Então, escola, todo mundo pensa, tá na escola, são os mesmos repertórios. Não, se eu tô numa escola tradicional, eu tenho um repertório. Se eu tô numa escola montessoriana, às vezes eu tenho um outro repertório. Então, são pequenos detalhes do dia a dia que fazem toda a diferença para montar um plano de intervenção. Sim, e, inclusive, às vezes, a tua urgência era uma coisa, de repente surge uma contingência que muda. Então, aí você tem que comunicar a equipe, falar, olha, surgiu tal coisa. E aí vai mudar a prioridade, porque, de novo, não dá para abraçar o mundo. Então, você vai ter ali uma árvore de decisões e você tem uma hierarquia. Então, de repente, vai mudar. Falar, não, então, peraí, isso aqui agora virou
top prioridade. Então, muda, vai aqui no topo e a gente precisa atuar nisso. A hora que a gente melhorar tal coisa, volta de novo pro que estava sendo previsto, né? Porque é um ser humano, gente, que é dinâmico, é vivo, né? Então, o plano de intervenção é vivo também, né? E a gente sempre vai pensar, montando um plano de intervenção, a gente sempre vai pensar o que é motivador também para aquela criança. Também, Então, a perfeito. gente tem que pensar também, porque às vezes, assim, a gente entende que a família quer uma coisa, por exemplo, brincar. Brincar é clássico. Aí eu quero que ele brinque de carrinho, mas você vê que ele não tem interesse. Ele vai ter muito mais interesse em brincadeiras lógicas. Então você vai conversar com essa família e falar, ok, a gente vai ensinar repertório de brincar, mas eu não vou ensinar esse. Eu vou ensinar esse aqui porque ele se engaja melhor. E depois eu posso tentar fazer uma transferência de função para ver se ele se interessa pelo outro. Mas eu não posso garantir que ele vai se interessar, né? Mas isso é muito importante. A gente também vai pensar sempre na segurança, né? Então, uma coisa que a gente sempre vai pensar é segurança. Então, eu preciso deixar essa criança segura. Então, se ele é uma criança, às vezes a família vai, vamos supor, eu quero muito que ele pinte, que ele consiga repertório acadêmico. Acadêmico é sempre um ponto também, além de linguagem, que a gente aparece muito. Aí ele vai aprender a ler, ele vai aprender a escrever? Às vezes sim, enfim. Mas a gente vê que é mais importante que ele pare de emitir algum problema de comportamento que bota a vida dele em risco. Então, o que eu vou priorizar? Ensinar um repertório acadêmico ou diminuir um problema de comportamento? Então, a gente também vai conversar tudo isso com a família. Então, é muito importante que na intervenção precoce, a gente também vá explicando prioridades de escolha. Por que a gente também faz prioridade de escolha para ensinar determinados repertórios? Porque, por exemplo, eu vou começar na intervenção precoce, por que é importante você ensinar ele a sentar? A ter repertório de ouvinte, seguir instrução. Ele é só uma criança, mas se eu tenho uma aquisição mais lenta de repertório, é importante eu começar agora, porque você vai precisar disso, que ele siga instruções quando ele tiver 6 anos. Então, se eu não ensinar isso agora, ele não vai ter repertório para aprender um monte de outras habilidades, né? Então, isso é muito importante também. E quando eu falei para você, né, de que uma das coisas que, quando eu me deparei com a intervenção do Arthur, que eu fiquei chateada, né, foi com a intensidade, que eu pensei, ai, coitadinho, né? E o que você tem para falar sobre isso para as famílias que eventualmente estejam se deparando com essa fase de entender a intensidade, né, de um tratamento? Eu acho que o mais importante é a gente entender que a gente está trabalhando aqui com um transtorno de desenvolvimento. E ele não está desenvolvendo de uma forma típica. Então, a gente não pode pensar que só expor ele, vamos só estimular, vai dar certo. Não. É tudo muito pensado e estruturado. Então, a carga horária também ela é pensada para pensar em quantas oportunidades no dia eu consigo expor aquela criança para aprender aquela habilidade que ela não está aprendendo, por exemplo, só por observação, como uma criança típica aprenderia. Então, eu preciso expor ela mais vezes aquela, por exemplo, a um estímulo. Por isso que a gente precisa de intensidade. Porque uma coisa que eu ensinaria para uma criança típica, talvez em 1 hora, para uma criança com autismo, às vezes, eu vou levar meses. Então, a intensidade, ela vem muito pensando nisso. Quantas vezes eu preciso expor a um determinado estímulo para que ela aprenda? E não só nisso, depois além de que ela aprenda comigo, depois eu tenho que pensar em como que eu vou generalizar entre pessoas, entre ambientes. Então, a intensidade, ela vem muito para a gente conseguir isso. E quando a gente está pensando na intervenção precoce, a gente está pensando numa intervenção abrangente aqui, né? Eu não estou pensando numa intervenção focal, onde eu estou ali só para ensinar ele a ler e escrever. Eu estou pensando que ele tem que aprender várias habilidades. Então, ao mesmo tempo que ele tem que aprender a falar, ele tem que aprender a seguir instrução, ele tem que aumentar o repertório cognitivo. E aí você tem, vamos supor aqui, umas 5 áreas de lacuna. Com 1 hora de terapia, você não consegue uma vez na semana. Né? Se eu tenho tantas lacunas de desenvolvimento, se eu tenho uma criança com 3 anos, às vezes, que eu não consegui desfraldar, né? Quanto tempo eu vou precisar para isso? Então, a intensidade, ela é calculada para isso. A gente vai calcular, a gente faz um cálculo como para cada 10 horas de intervenção, quantos alvos a gente vai botar? Então, poxa, se eu tenho... vamos supor que eu fiz o VibMap, eu tenho uma lacuna em mando, a criança não
não pontua nada. Então, olha como que eu vou ter que expor para ela fazer um pedido. Né? Quantas vezes eu vou ter que ensinar? Quantas dicas eu vou ter que dar? Como que eu vou fazer para tirar a dica? Então, o cálculo vem de tudo isso. A gente tem que pensar em tudo isso. Quantas vezes a repetição, né? A repetição para o aprendizado, né? Do Arthur foi muito isso, assim. Tudo que eu, assim, esperei vir, não veio. Mas tudo que eu apresentei repetidamente, ele aprendeu. É isso. E não é repetir aqui, não é de uma forma mecânica. Não. Né? Então, você assim, tem que expor em momentos distintos, de forma diferente, em contextos distintos, depois de um tempo reapresentar novamente, né? Então, assim, não é aquela linha coisa, de produção. Não é linha de produção. E aí você tem que pensar que, olha, vamos supor, eu vou ficar com a criança 3 horas, né? Então, vamos supor, aquele dia ali eu tenho uma intervenção de 3 horas. Eu vou ficar 3 horas fazendo a mesma coisa? Óbvio que não. Eu vou ficar 3 horas no mesmo ambiente? Óbvio que não. Eu vou dar um tempo para ela lanchar. E o que eu vou ensinar ela ali no lanche? Eu vou levar ela para tomar banho. O que eu consigo ensinar ela no banho? Então, assim, a gente tem que montar uma rotina. E dentro dessa rotina, a gente vai pensar exatamente o que a gente consegue ensinar em cada um desses momentos. Então, a carga horária, ela é pensada para isso, né? Ela é pensada para a gente expor. Porque, em 3 horas, quantas vezes eu vou beber água? E eu posso pedir água em locais diferentes. Eu posso apresentar copos diferentes para ela entender e ela não criar... para ela criar um repertório de flexibilidade. Então, a gente tem que pensar em tudo isso quando a gente vai pensar em carga horária e quando a gente vai pensar em intervenção. Sim. E para mim, assim, duas questões, né? Primeiro de tudo, né, gente, tem que ser legal. Para começo de conversa. Tudo que envolver criança, você tem que ser legal. Então, hoje, eu sou... É claro que quando você vai iniciar uma terapia com pessoas estranhas, a criança pode ter resistência, tem toda uma fase de adaptação. Mas eu vou te falar aqui, quanto mais eu estou aqui nessa minha caminhada do autismo, menor tolerância eu tenho com os profissionais para a fase de adaptação. Assim, você tem que ser legal para ontem, tá entendendo? Tipo, não é meu filho que tem que ficar se esforçando para te aceitar, não. Você tem que ser legal para ontem. Porque a gente vê muita inabilidade de profissionais, meio que com essa desculpinha de que, tá se adaptando, é normal essa fase. Não, pera lá. Claro que tem essa fase de se adaptar, porque tem rigidez de comportamento, a gente sabe que isso é característico do autismo. Mas não dá para você descansar nisso, né, para justificar sua incompetência, você não flexibilizar e não tentar mudar o plano que você traçou, as atividades, porque tem gente assim, né, que faz uma listinha e ele não quer mudar a sua listinha, porque a gente encontra profissionais da análise de comportamento que são mais rígidos que os autistas que eles estão tratando, você tá entendendo? Então, a gente se depara com profissionais desse tipo. Então, a minha tolerância é baixíssima para esses profissionais. Então, o meu limite, assim, adaptação é curtíssimo o meu limite. Então, cara, você tem que ser legal. Não é criança que tem que se esforçar, não. Você é profissional, seja legal. Ela tem que querer estar com você, né? É muito difícil, assim, para as crianças. A gente sabe que tem toda essa rigidez, tem resistência e tudo mais. Só que na infância, cara, tem que ser lúdico, ponto. Você tem que ser muito lúdico. E existe um recurso na análise do comportamento que é o pareamento. E se o profissional, ele não coletou lá na anamnese quais são os possíveis reforçadores, o que é importante para aquela criança, ele não vai conseguir ser legal, porque ele não vai conseguir se parear, né? Então, o primeiro passo vem daí. Depois, ele tem que medir. Então, o registro vem desde aí. Exato. Ok. Essa análise de preferências, né? Então, assim, no primeiro atendimento, quantas vezes ele deixou eu me aproximar? Hoje ele deixou eu me aproximar 5 vezes. Então, na próxima, o que eu vou apresentar, né? Para eu conseguir me aproximar talvez 10, né? Então, tudo isso você tem que estar registrando até esse momento. A gente vai falar... Usa muito o termo vínculo, né? A gente tem que criar um vínculo. Mas o vínculo, ele não se cria assim. Então, se você não apresenta atividades que são motivadoras, motivação é aquilo.
o que é motivador para um não é motivador para outro. Sim. Então, você tem que saber, aquela criança tem preferência por brincadeiras de água. Então, amor, você tem que ir preparado para se molhar. Você tem que ir preparado para brincar com o que tá ali dentro das operações motivadoras daquela criança. Então, isso é muito importante, a gente fazer toda essa análise. E a gente começa nessa análise na anamnese. Porque você vai coletar essa informação com os pais. Ninguém melhor do que a família para dizer pra gente o que aquela criança gosta. Nunca sou eu, profissional, que vou saber mais que aquela mãe o que o filho dela gosta. Então, ela vai saber me dizer com o que ele gosta de manipular em casa, até qual desenho ele vê mais. Não sou eu que sei. Né? Então, quando você recebe essa família, você coleta todos esses dados para você conseguir montar um set terapêutico, seja ele onde for. Seja ele na escola, seja ele em casa, seja ele na clínica. Que seja motivador para aquela criança para você estabelecer esse pareamento o mais rápido. Isso, perfeito, justamente, porque é exatamente ali. Se você fizer uma avaliação bem feita, você vai ter todos os dados suficientes para que você faça esse vínculo acontecer. Não é mágica, gente, são dados. Isso é coleta de dados, entendeu? Isso é raciocínio clínico, né? Exatamente. Puro raciocínio clínico, não é mágica, não é que deu match, não. É raciocínio clínico, entende? Isso é, assim, é profissionalismo, sabe? E essa questão de... Porque quando a gente fala da aba compassiva, é isso. Não é forçar, Não. sabe? Você, não, é adaptação. É adaptação. Vai te catar, eu não tenho paciência, não. Sabe? Porque é incompetência. É incompetência. A coleta de dados, ela tem um porquê disso. Ela é importantíssima. As pessoas ficam muito protocolares, fazem coisas, repetem coisas sem entender o objetivo. Por quê? Por que você está fazendo isso? Para que você vai utilizar? Não entende nem o porquê daquilo que está fazendo. E aí é muito importante a gente pensar assim, se você não está engajado, se você está feliz, você aprende alguma coisa? Você não aprende. Não. Então, como você vai esperar que uma criança que não está feliz ali, que ela não tem nada que é motivador para ela vai aprender? Exato. Então, por mais... Independente da habilidade que você está ensinando, você tem que ensinar de uma forma que o teu aprendiz vai estar engajado, né? Então, isso é coleta de dados, como você falou, né? Então, a gente tem que coletar esse dado para conseguir montar essa intervenção. Por isso que a gente fala que uma intervenção em aba, seja ela precoce ou não, ela é individualizada, porque ela é sempre pensada naquele indivíduo. Então, tudo vai ser pensado até para onde você está indo. Ok, o que é importante eu ensinar? Vamos supor que eu estou com uma criança de 2 anos, né? Eu estou na intervenção precoce, uma criança de 2 anos. O que é importante eu ensinar para ela? Né? Por que você está ensinando pareamento? Você tem que explicar essa família. Por que você vai ensinar pareamento? Você vai sentar lá na mesa para ensinar pareamento para quê? Isso. Por que essa habilidade é importante, né? É muito fácil a gente falar por que você escolheu um alvo de ensino que é água e não é gato. Né? Porque a água é muito mais funcional, ela vai ter acesso a um reforçador muito mais imediato, e isso vai melhorar a qualidade de vida dela. Gato talvez não é. Né? Então você tem que ter todo esse raciocínio, você tem que saber até explicar por que você está fazendo aquilo. E como você vai ensinar isso? Você pode ensinar ela água, por exemplo. Água é uma coisa que a gente toma. Tem crianças que não tomam, mas a gente vai ensinar outra palavra. Enfim, mas a gente vai ensinar isso de várias formas. Eu posso ensinar ela pedindo para ir ligar a uma água se ela gostar muito de tomar banho, por exemplo, né? Então, eu tô ensinando para ela o que é aquilo ali, mas eu tô ensinando de um jeito que ela gosta, fazendo uma atividade que ela gosta, né? Então, é importante que a gente não consegue criar... A gente, na análise de comportamento, vai falar que a gente fez um procedimento chamado pairing, né? Mas no senso comum se usa muito vínculo, né? Então, esse vínculo não vem do nada. Exato. Né? Esse vínculo não é mágica. Não é mágica, gente. E para não trabalhar com criança, você tem que gostar de brincar. Um terapeuta que não gosta de brincar, ele não pode trabalhar com criança. Ele vai trabalhar com outro público. Você pode gostar de autismo, mas você vai trabalhar na vida adulta, talvez. Não vai trabalhar com a criança. Isso, exato. Porque senão, gente, não vai rolar. E outra coisa. Então, primeiro, tem isso de você ter que ser legal.
E para ser legal, você tem toda uma matemática que a própria ciência, a aba, ela vai te dar mastigado se você quiser fazer todo esse raciocínio clínico, coleta de dados, ela tá ali para te servir, sabe? Você não precisa fazer mágica, né? Ela vai estar ali. O segundo ponto é que a intervenção precoce, intensiva, ela precisa ser bem nesta fase mesmo. Com exceção de indivíduos, por exemplo, que tiverem questões cognitivas e que, de repente, vão precisar, que tiverem prejuízos maiores, graus mais severos e que precisem de um suporte ao longo da vida, né? Mas vamos considerar aquele público que o próprio a sua própria genética, a questão do seu próprio desenvolvimento, vão ter um cognitivo mais preservado e um desenvolvimento mais preservado. A tendência é que não aceite uma intervenção intensiva por muitos anos. Então, se você perder essa parte da intervenção precoce, você não vai conseguir mantê-lo em regime de intensivo de horas por muito tempo. Então, eu digo isso pelo meu filho, que hoje tem 8 anos, e por vários outros amiguinhos e famílias que eu convivo, que a molecada não quer mais saber. Então, o meu filho, hoje, ele faz pontualmente uma intervenção em outra, e ele tem ojeriza de terapia. E não é porque ele ficou traumatizado e nem nada. Sempre foi tudo muito respeitoso. Só que ele não quer. Ele quer estar junto com os pares. Ele desenvolveu toda a intenção de socialização, comunicativa. Ele não quer terapeuta, ele não quer ambiente terapêutico. Ele sabe que ele é autista, ele percebe a diferença dele e ele não quer estar em ambientes diferentes. Isso eu tenho visto muito em vários contextos de crianças nível 1 de suporte e que tem essa percepção. E a criança nível 1 de suporte, ela vai se beneficiar muito dessa intervenção precoce e intensiva, porque é a melhor janela para você ensinar habilidade. É só você pensar, o quanto você aprende de habilidade agora que você é adulto, quando você era criança. Você aprende muito menos hoje do que quando você era criança. Então, a janela, a neuroplasticidade na infância, ela é muito maior, né? Então, é a melhor janela para aproveitar. Óbvio, quando a gente está falando ali de um grau mais severo, hoje a gente se usa muito, né, o termo, está começando a se falar muito de autismo profundo, né? A gente vai manter essa intensidade ainda por muito tempo. Mas quando a gente está falando ali de um indivíduo nível 1 de suporte, depois você vai ter literalmente terapias pontuais para trabalhar, às vezes, alguma habilidade de grupo que ele não tem, para depois ele levar para o grupo, ou às vezes você vai trabalhar alguma rigidez ou inflexibilidade, ou se ele tem algum problema de aquisição de linguagem de fonema, ele vai fazer uma terapia fonoaudiológica. Você vai pensar de uma forma muito mais focal, mas porque você aproveitou essa janela, então ele conseguiu desenvolver. E eles têm resistência. Então, eu vejo, assim, vários amiguinhos que eu tenho, assim, de filhos de amigas, que a gente tá lá em Rio Preto. Sério, de toda a nossa turma, da meninada que tem ali, todos têm muita resistência. Um ou outro ainda faz fono, tem alguns fonemas que precisam, ou questões motoras que precisam. E é muita resistência, não querem mais, não querem. E eu fico assim, gente, se essa meninada precisasse ainda de uma questão intensiva, eu não sei o que a gente ia fazer. Eu não sei o que ia fazer. O meu filho, quando teve alta, ele não quis nem ficar lá para se despedir. O pessoal queria fazer, sabe? Tipo, não. Eu vou ter que ir de novo para despedir? Tipo, não. Porque, tipo, não é que eu não gosto de vocês, não é, mas, tipo assim, não. Ele não tem trauma, não tem nada disso. Ele fala, né, que vai lá, ele queria entender. Por que eu fui tanto tempo? Chama núcleo o lugar que ele... Por que eu fui tanto tempo no núcleo, mamãe? Porque eu sou autista? Sim, filho, porque você precisava, né, de suporte, você tinha dificuldades, então eu explico bastante para ele. Mas, assim, ele já não queria mais, porque não queria. Então, eu consegui, muito tempo, essas questões intensivas, enquanto era pititico mesmo, porque você vai comigo e tal, e aí depois vai ficando maiorzinho, você já não tem todo esse controle. Sim, você tem que pensar nisso, né? Quais são os valores da criança também, o que ela quer. Exato. Né? Então, e a gente vai
E quando a gente trabalha com uma terapia compassiva, seja ela qual for, você vai respeitar ali a vontade do indivíduo, né? E óbvio que se ele precisar de algo pontual, você vai intervir em algo pontual. E se ele não precisa mais de intensidade, não tem por que a gente manter a intensidade. Porque uma das coisas que a gente sempre fala quando a gente vai fazer cálculo é que a gente pode diminuir ou aumentar o tempo que for, né? Então, não é porque seu filho hoje começou com 40 horas que ele vai fazer 40 horas a vida toda. Óbvio, se ele tiver um grau de suporte muito elevado, Sim. talvez ele vai manter. E se ele precisar, o suporte, ele vai precisar mesmo. Então, você fica com suporte. É exatamente isso que eu sentia. O tempo que ficou intensivo, ele precisava. Então, ele não tinha repertório para fazer 100 também. Então, quando a gente iniciou, eu, de fato, eu não sabia nem se meu filho tinha questões intelectuais ou não. Não tinha ideia, porque ele não fazia nada, não respondia nada, ele não falava nada, ele não apontava, fazia flapping, tudo, assim, aquele autismo clássico. Então, não faz, aí você fica, não faz por quê? Qual é o grau do comprometimento? Não dava para saber. Tanto, assim, a gente não sabia mesmo, só sabia que ele não fazia nada. E aí, conforme a gente começa a intervenção, você vai vendo o quanto desenvolve ou não, o quanto demora ou não. Sim, e por isso é muito importante as devolutivas, porque você consegue ter uma ideia com a aquisição por tempo, né? E quando a gente vê isso, a gente consegue... Eu acho que o que as pessoas não prestam atenção é que, às vezes, eu vou intervir muito aqui para diminuir lá na frente. Isso. Então, por que é tão importante a gente fazer uma intervenção intensiva e precoce? Para eu diminuir... se a gente pensar em plano de saúde, né? Isso. Que é um tema super polêmico. O dia que o plano de saúde entender que se ele intervir na primeira infância. Primeira infância, de forma intensiva, como tem que ser, ele vai gastar muito menos no futuro. Total, ele poupa dinheiro, Ele poupa dinheiro, né? Então, isso que não se pensa, né? E aí você fala, não, vou deixar ele fazendo só 2 horas de terapia. Não, é melhor você fazer muito agora para você não fazer lá no futuro. Então, tudo isso tudo isso tem que ser levado em consideração. Sim. E quando a gente pensa também nessa parte de intervenção precoce, para o pessoal ter uma ideia, assim, em termos de medidores de qualidade, né? Qual seria uma frequência adequada para essas devolutivas? Porque a gente sabe que nessa fase, em tese, é mais dinâmico. Vou te falar da experiência que a gente tem na Luna. Por exemplo, nas clínicas da Luna, tá? Então, a gente faz uma sessão de devolutiva, a gente manda relatórios mensais para a família de como foi a evolução naquele mês. Então, mas assim, se eu tô fazendo uma intervenção, por exemplo, na escola, tá? Que também pode acontecer. E as intervenções na escola, eu acho que é bom deixar muito claro que não é uma intervenção acadêmica. Isso. É para questões de saúde que a gente vai fazer ali. Ali, como eu tô num ambiente que eu vou trabalhar por oportunidade, e aí a gente faz devolutivas trimestrais. Então, trimestralmente, a família vai ter uma devolutiva. Então, você consegue ter uma ideia de como tá o curso daquela evolução. Entendi. Ou seja, é frequente, né? É muito frequente. Porque nessa fase, você tá... É muito dinâmico. O desenvolvimento dessa criança mês a mês conta muito. E é muito importante que, não só nessa fase, mas em todo o tratamento, você tenha sessões de orientação parental. Tá. Né? Então, por exemplo, aí de novo eu vou usar a experiência da Luna. A gente faz pelo menos uma sessão de orientação parental nas clínicas por mês, né? Então, todas as clínicas da Luna, uma vez por mês, a gente dá uma orientação parental. Então, o pai vai ter acesso ali ao supervisor do caso e a gente vai fazer ele tirar dúvidas eventuais ou ajudar em alguma questão que, às vezes, com a gente terapeuta não acontece, né? Porque isso é muito importante pensar também. Tem situações que só vão acontecer com a mãe. Em casa. Em casa. O BO é sempre com a gente. Então, é importante que essas sessões de orientação parental aconteçam. E ainda mais na intervenção precoce, que é quando você está descobrindo todo esse mundo, né? Então, você vai começar a aprender estratégias. Então, é muito importante que a família tenha acesso a isso. Eu tive também. Era relatórios... Eram devolutivas mensais. Depois, a gente tinha relatórios semestrais, que daí fazia, tipo, um balanço maior. Mas a gente tinha muito acesso, assim, o tempo todo. E é importante que você tenha avaliações... anuais, né? Porque isso, você tem também. que comparar ele com ele mesmo. Isso. Então,
por exemplo, se a gente usou ali um protocolo, por exemplo, o Portage, e aí, quando a gente vai comparar ele com ele mesmo, a gente vai utilizar no próximo ano também. Um outro protocolo que a gente utiliza na Luna hoje é o Vineland. O Vineland, ele faz a avaliação, a comparação com a população geral. Então, você consegue ver a linha o quanto ele está crescendo de desenvolvimento com a população geral. Naquela idade, como que ele deveria estar. Então, você vai também fazendo essa linha de comparação. Então, é muito importante você ter avaliações ali de forma anual, pelo menos. Ah, entendi. Eu nunca vi o Vineland. O Vineland, ele é padronizado, né? Um protocolo padronizado, e ele acontece em formas de entrevista, então você pode fazer com a família, com a escola, você vai coletando informações, ele é um questionário super extenso, né? E aí é importante a gente ter, porque, por exemplo, para médicos, eu penso muito em médico, quando a gente manda uma avaliação, por exemplo, como o VibMap, tá? Para mim, a analista do comportamento, ela é muito clara, né? Para o pai que está ali no dia a dia, também é muito claro. Mas se eu tô, por exemplo, você vai enviar, por exemplo, um pediatra, né? Um pediatra, talvez ele não vai ter tempo de ler 15 páginas. O VibMap, ele é muito extenso. Ele é muito extenso. O Vineland, ele é mais conciso? Não é que ele é conciso, ele é um protocolo padronizado. E a média dele é padronizada. Então, a gente vai pegar a população típica e comparar. Vai, tipo assim, então você vai ter, o que era esperado uma criança de 2 anos e aquela criança tá, assim, aqui. Aqui. E aí, se você fizer essa comparação todo ano, você vai vendo o quanto ela vai crescendo e alcançando a população geral. Conforme a média. Conforme a média, o que é esperado. Então, se você faz isso de uma forma... Se você faz, por exemplo, no início do ano e faz no final do ano, você consegue ver no início do ano onde ele estava e no final do ano onde ele chegou. Entendi. Mais próximo ali da média que se espera para a população típica. Entendi. Porque, por exemplo, do VibMap, às vezes acontece também assim... Mas isso eu até acho que... Não sei se no anual, mas porque às vezes no mês tem... No gráfico, às vezes... Tem algumas alterações, porque, sei lá, naquele mês aquela criança ficou doentinha, então respondeu menos tal coisa. Às vezes você tem algumas alteraçõezinhas assim. Isso é esperado, né? É esperado que a gente tenha altos e baixos, porque a gente vai ter, às vezes, mudanças no ambiente, a criança ficou doente, então ela não vai ter uma aquisição de repertório muito grande dentro daquele mês. É importante você acompanhar os gráficos, né? Mas é importante você ter essas avaliações, por exemplo, no próprio VibMap. Vamos supor que ele começou a intervenção falando nenhuma palavrinha, então ele não vai pontuar. Então vai estar ali pintadinho que ele não pontuou, né? Então ele não pede nada. E aí, se ele pede 5, você vai ter ali pintado, mas você não consegue... Para o médico, por exemplo, não vai estar ali claro o que é esperado para aquela idade na população típica. É a comparação do indivíduo com ele mesmo. Sim. É muito importante a gente ter as duas, né? Porque você tem a comparação do ganho que ele teve, né? Pensando no repertório que ele tinha e também o que ele alcançou. Então, é importante a gente pensar nessas duas óticas. Bem mais completa, né? Sim, é muito completo. Então, por isso que avaliar é extremamente importante na intervenção precoce. É importante para a gente até pensar para onde a gente está indo. Nossa, bem legal. Eu nunca vi, eu já tinha visto das outras avaliações, mas o Vineland eu nunca peguei para ver uma avaliação. E ele o que eu gosto dele é um protocolo e ele vai até a idade adulta. Então, a gente pode usar... Não é só precoce. Não é só precoce, né? Então, e é o que eu acho muito interessante dele. Não só eu, né? A gente usa hoje ele na Luna como um todo. Ai, que legal. Você acha que faltou alguma coisa que você gostaria que a gente pontuasse? Ou você acha que a gente conseguiu... Eu acho que a gente conseguiu dar uma ideia, cobrir essa parte da intervenção precoce. Né? A gente cobriu boa parte, a gente falou das famílias, eu acho que a gente cobriu boa parte. Doeu? Fiquei nervosa no início, mas no final consegui, eu acho. Eu adorei o nosso bate-papo. Foi ótimo, obrigada. Acho que deu pra gente clarear bastante coisa, bastante exemplos práticos, assim, que eu acho que para as famílias vai ficar bem, bem claro, porque é uma linguagem bem informal, porque a ideia é essa. O público aqui do Altispod, grande parte são famílias, tem muitos avós. Ai, tem tanta avó fofa. Ai, gente, vocês avós, eu não dou conta de tanta avó linda que tem. Vai ter muitos estudantes também aqui. Muito, muito pessoal de escola.
sabe? Tentando entender. E o pessoal é super engajado, dá até gosto. Ai, que O ótimo. pessoal muito, muito engajado mesmo em entender, em participar, em ter um papel ativo mesmo, assim, sabe? E em mudar dentro de casa, em fazer a diferença mesmo, né? A gente, eu não sei, assim, mas eu penso, o meu cenário ali é muito de quando a gente vê a diferença num resultado, a gente vê muito quando as famílias, de fato, abraçam a causa. Mas, na verdade, acho que não tem efetividade quando a família não está envolvida, né? Não, a família ela tem que estar É envolvida. parte da equipe, Ela né? é parte da equipe. Sem ela, a gente não consegue ir, porque a gente não adianta nada a gente ensinar uma coisa que a família não vai usar e aí a criança não vai generalizar. Então, a família, ela é parte do processo, né? Então, e ela tem que se entender como parte do processo. Tem que se sentir validada, né? Se sentir Sim. ouvida. Tem que ter essa troca, essa Sim. transparência. Por Isso. isso, essa frequência de reuniões, de Por isso que orientação. eu falei com você desde o início, assim, é muito importante a gente pensar no que é validade social, né? Então, o que é importante para aquela família? Porque só assim a gente vai integrar ela no processo e ela vai entender que ela é importante nesse processo. E sem ela, a gente não vai para lugar nenhum. Perfeito. Ari, obrigado mais uma vez. Obrigada a você pelo convite, eu adorei. Foi um prazer te conhecer. E, pessoal, fiquem ligadinhos. Então, quem não se inscreveu até agora, eu vou dar um segundinho para você corrigir, entendeu? Esse erro crasso, não é mesmo? Não custa nada nessa vida. Se inscreve no canal, já curte, comenta, compartilha. Quem não se inscreveu ainda e não faz parte do canal da Lunaba, se inscreve também. Tem muito conteúdo incrível que o Luciano está sempre aqui disponibilizando para vocês. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.